tudo bem com vocês? E hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre a norma de desempenho, a NBR 15575, que é muito importante, para não falar essencial, para vocês que logo mais serão engenheiros civis e vão tocar seus próprios projetos e suas próprias obras. É, Inclusive, né, já vou começar lembrando vocês que os conteúdos das nossas videoaulas, todas elas, são apenas os pontos principais de cada capítulo. E isso não tira de vocês a necessidade de vocês olharem o material completo. E isso também se aplica aqui para a norma de desempenho. Principalmente por se tratar de uma aula que é de um teor normativo, eu vou levantar os principais questionamentos, mas vocês devem sim dar uma olhadinha no material para poder verificar todos os itens que nós vamos tratar aqui hoje, tá bom? Então vamos lá, gente. Muitas vezes, uma das maiores dúvidas que as pessoas me perguntam é: qual a grande diferença da norma de desempenho para as outras normas que nós já temos? E o que acontece? As normas que nós temos, que são, eu vou falar aqui de normas tradicionais, elas falam como a gente deve utilizar um certo produto em relação às suas características. Então, por exemplo, uma norma de revestimento, ela fala o que é um revestimento. Vamos supor, uma placa cerâmica com revestimento de que garanta a estanqueidade dela e que deve ser aplicada sob o piso com argamassa de espessura tal para garantir que não se solte. Tá bom. Na norma de desempenho, ao contrário disso, perceberam que nessa norma tradicional, ela só está falando o que é o piso, né, o revestimento cerâmico e como que ele deve ser aplicado. Ela não está referenciando se aquele piso, né, como que a gente vai saber se aquele piso é um bom piso ou é um piso razoável, um piso ruim, um piso que não deveria ser aplicado. A norma de desempenho, ela é focada exatamente nesses critérios. Ela quer falar como que nós devemos desenvolver, como nós devemos escolher e como nós devemos aplicar o produto para que ele atenda às necessidades da construção, ou seja, a finalidade da construção e o que é necessário para os usuários daquela construção. Então, ela está pensando principalmente, digamos assim, no bem-estar dos usuários, na durabilidade e na facilidade de manutenção das edificações. O que é muito diferente de saber se um piso é um piso ou não é saber se o piso é bom ou não é. Se ele vai servir para aquela atividade que vai estar dentro daquela edificação ou não. Imagina que a gente vá ter uma área molhada, um piso que seja escorregadio, ele já é ruim de qualquer forma. Agora imagina um piso que ele, apesar de não ser muito escorregadio, ele não é adequado caso tenha uma poça. Ele poderia ser utilizado em um local onde é comum cair água? Por exemplo, uma sacada? Não, né? Porque provavelmente poderia causar o quê? Escorregões nas pessoas que fossem utilizar. Então é esse que é o sentido de discussão da norma de desempenho e por isso que ela é tão importante. Antigamente, logo que teve o boom da construção, que a gente até conversou bastante sobre ele lá no nosso primeiro capítulo, as pessoas queriam só construir, não as pessoas, né? Tipo, os construtores, eles queriam construir com baixo custo e ainda por cima construindo rápido para poder vender logo. E eles não estavam preocupados com a qualidade daquilo que eles estavam entregando. E aí começaram a construir, né, dessa forma desenfreada, muitas vezes edificações que não atendiam o seu usuário. Gente que acabava fazendo a compra da vida, financiando aquele sonho que é da casa própria. E aí, na hora que chegava, dava um ano no máximo, e a pessoa já estava tendo que chamar gente para fazer conserto, porque tinha coisa que não estava funcionando, pessoas que estavam tendo que trocar piso, que não é uma coisa barata, porque o piso era muito escorregadio. Então começaram a surgir muitos problemas. É como se fosse assim: eu só me interesso em vender, o que vai acontecer depois não me importa. E eu já conversei isso com vocês. É responsabilidade dos profissionais da construção civil também o pós-obra, o pós-construção. E a norma de desempenho, ela veio para frear essa coisa de tipo assim, depois que eu vendi, o problema é teu, o filho é teu, você que cria.
que estava acontecendo no nosso setor. Ela veio para falar que tudo na vida tem limite e que a gente tem sim que entregar uma coisa que tem uma certa qualidade e que vá ser adequada aos nossos usuários. Então, desempenho é o comportamento desempenho de edificações, tá, gente? É o comportamento em uso de uma edificação e de seus sistemas. E esse desempenho, ele depende não só do produto que a gente usa, como também do local onde está sendo construído e dos ocupantes, né? Da percepção desses ocupantes e quais são os perfis desses ocupantes dessas edificações. Assim como também tem a contrapartida, que é o cuidado desses usuários para com a construção, que também é bem definido e que vem lá no manual de uso, operação e manutenção da edificação, que nós temos que entregar em todas as nossas construções. Então, a norma de desempenho, ela é um conjunto de requisitos e de critérios estabelecidos para uma edificação habitacional, tá bom? A norma de desempenho são para edificações habitacionais, independente do número de pavimentos. A edificação e os seus sistemas. Então, sistema elétrico, sistema estrutural, sistema hidrossanitário e por aí vai. Nós usamos, às vezes, esses critérios, vamos supor, mas eu tô indo construir uma academia, não tem norma de desempenho para academia. Você pode e deve utilizar, né, a norma de desempenho como uma espécie de fator de equilíbrio, de limite para sua obra, mas ela é específica para para edificações habitacionais. E aí, por isso, em questão habitacional, o nosso usuário, que a gente vende a obra, que a gente executa essa obra para ele pode depois nos acionar juridicamente, sendo respaldado pela norma de desempenho. Para onde que ela não se aplica? Ela não se aplica em obras já construídas ou construções pré-existentes. Então, por exemplo, se você pega uma obra que vai ser uma reforma ou uma ampliação de algo, você só responde na norma de desempenho pela parte em que você está ampliando. O que já estava construído ali, que não estava de acordo com a norma, não é da sua responsabilidade, como construtor, como engenheiro civil. Ela não se aplica em obras em andamento na data de entrada em vigor da norma, então o que já estava sendo construído não precisou ser adequado. Ela não se aplica a projetos protocolados nos órgãos competentes até a data de vigor. Inclusive, esse foi um grande pulo no gato, porque entre a data que a norma surgiu, a sua última atualização, que foi em fevereiro de 2013, e a data que ela entrou em vigor, que se não me engano foi em julho, dentro desses meses aí, um monte de construtora pegou projetos que ainda não tinham passado na prefeitura e deram entrada, para não precisarem adequar esses projetos na nova norma. E aí, até hoje, esses projetos ainda estão sendo entregues, porque protocolar na prefeitura não é colocar a obra para rodar. Então, ainda temos, na verdade, agora, já praticamente acabou, né? Deve ter o respingo do respingo, inclusive já tem gente que, mesmo nesses respingos, estão acionando juridicamente para poder ter a obra adequada. Só que até 2018, praticamente todas essas normas essas obras de grandes construtoras que estavam sendo entregues não estavam adequadas à norma de desempenho. Ela também não se aplica a obras de reforma ou retrofit. E, para quem não sabe, retrofit é a remodelação ou a atualização de um edifício e de seus sistemas através da incorporação de novas tecnologias. Seria, por exemplo, colocar um elevador, digamos assim, dentro de um edifício que tem muitos andares de escada. E também não se aplica a edificações provisórias, que estão ali por um curto período de tempo. Eu que também, para essa parte de definições e conceitos, eu quero definir com vocês o que é vida útil e o que é vida útil de projeto, que eu vejo que muita gente tem dúvida. Vida útil, essa inteira, é aquela que a nossa edificação, ela atinge quando ela começa a ser perigosa, ela não deve mais ser ocupada. De fato, ela não deve ser ocupada. Ela chega num ponto em que não tem mais reforma, não tem mais manutenção, que vai garantir uma
segurança. Ela não é que ela caiu ainda, ela ainda não foi para baixo necessariamente, mas ela não garante uma segurança por parte dos usuários. E isso é o fim da vida útil. A partir daquele momento, ela não é mais propícia para uso. Já a vida útil de projeto é a vida que nós projetamos para nossa edificação, garantindo que dentro daquele prazo ela não vai perder a sua funcionalidade primária, ela ainda vai estar de acordo com a segurança do usuário, desde que sejam feitas as manutenções preventivas que nós já pensamos que vão acontecer. Manutenção preventiva não é uma coisa ruim, pessoal. Muitas vezes a pessoa acha assim, nossa, já tô tendo que levar para consertar, ó, pra você ver. Não, isso é uma manutenção preventiva. Você tem que fazer mesmo. Imagina uma pintura de uma área externa de uma edificação. Tem como a gente achar que esse trem vai durar 50 anos, gente? Lógico que não. Então, fazer manutenções corriqueiras, manutenções preventivas, é normal e está dentro do cálculo da vida útil de projeto. A vida útil de projeto é o período que a gente garante que aquilo dali vai durar de forma efetiva, de forma segura. A vida útil geral é quanto de fato dura. A gente nunca faz uma vida, a gente nunca quer que a nossa vida útil de projeto ela seja curta. Mas se ela for no mesmo tempo da sua, geralmente a vida útil total ela é maior do que a de projeto. E para a gente calcular essa vida útil de projeto, a gente considera 3 conceitos principais, que é o efeito da falha no desempenho do sistema. Então, se a viga ruir, eu vou matar pessoas? Qual que é o efeito dessa falha? Se o meu cano estourar, eu vou matar pessoas? Qual é o efeito da minha falha? Quão grave ela é? Qual que é a minha facilidade ou dificuldade da manutenção e reparação no caso da falha? Então, quanto que eu gasto para fazer uma manutenção daquele sistema antes dele ter problema? E caso ele tenha problema, qual que é a minha facilidade de reparar aquele problema? Além disso, quanto que custa para mim poder corrigir essa falha se ela acontecer? É muito cara ou não? E aí, decorridos, a gente faz esse cálculo, né? Fala quanto que cada sistema, geralmente é dividido até por subsistemas, qual é a vida útil de projeto de cada subsistema. E aí, quando passa 50% do prazo dessa vida útil de projeto, sem ter um histórico de uma grande intervenção, a gente considera que a vida útil de projeto já foi estendida. Ou seja, para alguém realmente ter um problema de vida útil de projeto é muito difícil, porque você faz o cálculo e mesmo depois do cálculo você só precisa de 50% desse prazo ser atingido. Então, o que é a norma de desempenho? Ela é uma abordagem complexa, porque ela entra tudo, geralmente a gente tem as normas tudo picadinhas, né? É concreto armado, é estrutura metálica, é estrutura de madeira, é hidrossanitário, é não sei o que, é tudo divididinho, água fria, água quente, esgoto, tudo picado. A norma de desempenho não, ela fala de tudo, de tudo. E aí ela é uma adaptação, ela não existe só no Brasil. Temos normas de desempenho no geral em todo o mundo. Então, ela pegou mais de 1.500 normas, misturou tudo no liquidificador, filtrou o que é de fato relevante aqui no Brasil, o que, que a gente consegue fazer aqui no Brasil, e aí sim surgiu a nossa NBR 15575. E aí ela deixa claras as responsabilidades dos incorporadores, dos construtores, dos projetistas, dos fornecedores e dos usuários. Então, ela começou a ser desenhada lá em 2008, na sua primeira versão, que era bem arcaica, bem leve, quase não foi sentida pelos construtores e nem era levada a sério. E aí, depois disso, até então, ela só servia para edificações até 5 pavimentos. E aí ela foi passando por algumas edições. Ela passou por uma edição em 2010, passou por outra edição em 2012, até que em 2013 ela passou por uma nova edição, que foi a 4ª edição, que é essa que nós temos hoje. E nessa 4ª edição foi que tudo mudou. Ela começou a ter realmente um valor jurídico, então a gente consegue acionar
isso na justiça, para fazer valer os nossos direitos. Ela serve para qualquer edificação e ela começou a ser cobrada, as pessoas começaram a levar a sério a norma de desempenho. E aí até teve aquele pulo no gato, tá vendo que eu contei para vocês? Fevereiro que ela surgiu e só em julho que ela entrou em vigor. E foi dentro desses meses que as pessoas, que as construtoras, né, utilizaram para poder aprovar projetos sem ter que adequar na norma de desempenho. Então hoje já está dentro da norma tudo que for de land bank em desenvolvimento ou em construção. E o que é land bank? É quando uma construtora, né, uma incorporadora, vê que aquele terreno que está sendo vendido ali, ele tem um valor de mercado, ele vai valorizar depois. Ela prevê isso. E aí compram o terreno para até aprovar, mas sem estar com a intenção de construir imediatamente, porque está querendo incorporar valor naquilo dali. E isso foi muito comum naquele pulo do gato ali que teve daqueles 4 meses. Que aí você compra e aí você queria deixar aquele prazo para não incorporar. Algumas construtoras que tinham comprado o terreno, elas foram obrigadas a depois adequarem os seus projetos, porque elas compraram antes da norma de desempenho, querendo falar que não ia precisar porque já estava sendo pensado, só que eles não tinham começado a construção. Então, elas tiveram que adequar. As que foram acionadas, né? As outras deixaram como estava, né, gente? E aí vem a grande pergunta. Você se sente confortável na sua casa? Porque a gente está falando de habitação, né? Quando você olha aí, todo mundo no ensino remoto, você se sente confortável no ambiente que você tá? Olha um monte de coisa que interfere no nosso ambiente, que interfere na nossa edificação. Nós sofremos interferência da chuva, do sol, da poeira, de crianças, de adultos, de produtos detergentes, de automóveis, de barulhos, de fogões, de insetos, de solo, de raio. A gente sente interferência de cachorro, que agora há pouco os meus estavam aqui latindo, como você sabe, eu sou a rainha dos cachorros, não tem nem lugar para achar mais cachorro. E aí, o que a gente faz com todas essas interferências? Como que a norma de desempenho foi pensada? Nós temos algumas exigências. Imagina que você está dormindo no seu quarto. Você quer que o seu quarto seja um ambiente mais sossegado, não tenha tanto barulho, quando você vai deitar ele não esteja muito quente. Então você tem algumas exigências. Assim como quando você pensa na sua cozinha, você tem outras. Você não quer, por exemplo, que o piso da sua cozinha seja escorregadio, porque é um local que geralmente a gente faz, né? A gente fica andando até meio rápido. Então a gente tem as nossas exigências. Por outro lado, a gente tem as nossas condições de exposição, que algumas a gente não consegue mudar. Se a gente mora em um apartamento, nós sabemos que nós vamos sofrer tanto com os barulhos dos nossos vizinhos de cima, quanto com os barulhos dos nossos vizinhos de baixo. Não tem como mudar isso. É como se você virasse e falasse assim, né? Tipo, não, mas eu quero morar num apartamento que ele seja 100% silencioso. Só se você morar naqueles edifícios de 1960, que cada laje tinha quase 1 metro de espessura, né? E aí você realmente não conseguia escutar nada de cima nem de baixo. Hoje em dia não é isso que a gente faz. Então são coisas que a gente tem. E a gente tem o nosso edifício e as suas partes, e o que de fato nós precisamos fazer com ele. Então a norma de desempenho pegou esses 3 fatores, que são as exigências, o edifício e as condições. E fizeram requisitos de desempenho. Esses requisitos, eles são qualitativos, eles ainda não são medidos. É igual eu contei, eu quero que o quarto seja um ambiente mais silencioso, mais calmo. É qualitativo. Concordam comigo que o que é calmo para mim não necessariamente é calmo para você? O que me incomoda não necessariamente te incomoda? Por isso que é qualitativo. Aí a gente pegou esses requisitos gerais, a norma, né? Pegou esses requisitos gerais e criou critérios de desempenho, que fizeram assim uma média geral. Então tá bom, quer que seja calmo. O quanto é razoável de ser silencioso? Pô, tem gente, eu mesma, eu acordo até com o barulho da mosca no meu ouvido. É tipo assim, eu não posso ser acordada porque eu perco sono, mas eu sei que é uma coisa minha. Eu não culpo quando o meu vizinho de cima caminha lá em cima, cara, e eu acordo, porque eu sei que eu tenho um sono muito sensível.
O que é completamente diferente dela chegar, né, com salto 15 andando 2 horas da manhã de um lado pro outro em cima da minha cabeça. Isso daí já é um critério realmente que iria incomodar qualquer pessoa. Então foi criado esse limite e criaram fatores quantitativos para saber o que é aceitável e o que não é. E depois eles criaram métodos de avaliação. Então, como que nós vamos medir? Quem aí, né, eu que estudei em Ouro Preto, a gente era, todo mundo sabia as normas para poder medir se um trem tava ou não tava com som alto numa festa. Por quê? Porque tem que medir do endereço da pessoa que reclamou. E não ir na porta da sua casa para falar se tá alto ou não tá. Tem que saber qual que é a percepção do som que está sendo sentido por quem está reclamando. Isso é um método de avaliação. Então foram criados esses métodos de avaliação no geral, análise, cálculo, qual equipamento utilizar, quais ensaios fazer, para poder saber se tá ou não tá adequado. E aí, juntando tudo isso, foi escrita a nossa norma de desempenho.